do filme de ontem que eu fui assistir, que é uma porcaria. Se chama A Pele que Habito. Vocês já assistiram esse filme? Eu tenho duas histórias. Não, tenho uma história, na verdade, muito boa com esse filme. Velho, vocês acreditam que teve gente... Eu postei o filme, aí eu falei... opiniões... Teve um monte de gente falando... Muito bom, você vai adorar. O plot do final é incrível. Daí eu fiquei tipo... Caraca, eu te julgo se você gosta desse filme. Quem já assistiu, o que vocês acharam? Nossa, esse filme é muito bom. O quê? Por quê? Por que esse filme é bom? Sim, eu assisti o filme Creepy. Que filme? A Pele que Habito. Esse é o nome do filme. Vou contar pra vocês a review desse filme ruim. Igual eu contei daquela vez do filme da... Como que era o nome? Nem lembro o nome. Aquela última vez que eu contei de um outro filme ruim estranho que eu assisti, fiquei traumatizada. Mas como eu não gosto de fazer escolhas, eu vou comer qualquer coisa. Eu vou ali... Vamos lá na cozinha. Daí eu vou comer e fazer review. Minha cozinha tá bagunçada. Vocês fazem favor de não ficar reparando na minha bagunça? Obrigada. Muito obrigada, grata. Ai, talvez vai cair, que quando eu ando pela casa, essa internet buga. Ai! Gente, olha a cenoura do bolo de cenoura do vizinho. Gente, vocês não sabem, eu não fiz o bolo de cenoura do vizinho. O que eu fiz? Comprei um bolo de cenoura pro vizinho. O que eu fiz? Comi o bolo de cenoura que eu comprei pro vizinho. Eu e o Pablo ontem a gente tava... Que vontade de comer um bolo de cenoura. Mas a gente não vai fazer um bolo de cenoura. Aí a gente se olhou assim... Vamos comer o do vizinho? Aí a gente comeu. Talvez eu faça um bolo de cenoura hoje pro meu vizinho. O vizinho não tá fazendo nada, não. Coitado, velho. Juro, eu sou a pior vizinha do mundo. Graças a Deus. É sobre isso. Olha, gente, meu café da manhã vai ser esse suco. Meu café da manhã é ao meio-dia. Nossa, deixa eu fechar isso aqui, que tá mó frio. A janela tava aberta. É um suco de maçã com esse bagulho aqui coreano. Melancia! Obrigada! Como é a televisão em japonês, eu não assisto TV japonesa. Barulhinho de tosa. Tô fazendo a banha tosa do Pablo ali. Meu gato ali atrás brincando. Cadê a luz do sol? Não tem hoje, tá dublado o clima. Zero luz do sol. Se não tem TV japonesa, não. Não tem. Tem que pagar pra ter TV japonesa. Eu não tenho. Então, gente, vou contar pra vocês do filme. Vamos lá. Enquanto eu bebo meu suco. O que acontece? O filme chama A Pele que Habito. Vou contar primeiro uma história com esse filme. Há muito tempo atrás, eu fiquei de recuperação em português na escola. Eu nunca tinha ficado de recuperação. Aí minha professora de português, uma boa psicopata como ela era, mandou eu assistir esse filme. Na verdade, o que aconteceu? A recuperação era presencial, então era tipo assim, dia 20 de dezembro e só tinha eu indo pra escola. E aí eu fiquei muito brava, porque eu achei muito injusto, porque assim, o meu problema é que eu faltava muito na escola. Porém, eu era uma ótima aluna, gente. Eu era muito boa, principalmente em português, eu não tirava nota baixa. Repete. Repetir o quê? Ótima aluna, eu era ótima. Depois que eu aprendi a colar. Eu fiquei ótima aluna. Aplicada. Meu Deus, estão tosando os gatos. Mano, pior que eu quero tosar eles. Vamos tosar os gatos, Pablo? Que, Prisa? Vamos tosar os gatos? Eu quero tosar porque ele tá mudando a estação, eles estão soltando muito pelo. Ensina a colar. Mano, eu colava de um jeito muito... Não sei se seria considerado cola. O que eu fazia? Antes da prova, eu já sabia qual que era o tópico que ia cair. Aí, antes da prova, uma meia hora antes, eu abria o livro, eu lia ali, tipo, as páginas que eu sabia que ia cair conteúdo daquelas páginas, porque a professora falava. E daí eu fazia a prova e eu tirava nota boa. Mas não é que eu sabia, é que eu dava uma decorada antes da prova, entendeu? Era isso que eu fazia. E pelo menos nas de humanas, né? Isso não é cola. Em humanas eu fazia isso. Mas em exatas, tipo química, matemática, aí eu colava da minha amiga. Minha amiga que roubava minhas canetas, da Estabilo, a Monique, colava dela. Memória excelente. Só quando convém, né, Hernani? Só quando convém. E aí as professoras ficavam pé da vida comigo. Elas ficavam, meu, você nem vem pra escola, como é que você tira nota boa? Eu ficava, é que ele estuda em casa, sabe, professora? Ai, você e o Pablo não colavam um do outro? Não. É diferente dos outros garotos. É, eu sou diferente. Aí era isso que eu fazia, entendeu? Aí, na aula de português, a professora não gostava de mim.
Minha professora, ela era muito estranha, gente. Ela era uma mulher que se dizia toda feminista, só que ela não gostava de mim porque eu usava maquiagem. E eu, na escola, eu gostava de passar... Gente, eu fazia umas maquiagens assim, euforia. A galera vê as maquiagens de euforia e fala, nossa, quem que vai pra escola assim? Eu. Eu ia pra escola daquele jeito. Porque eu gostava, entendeu? Era minha arte, minha arte. Daí eu pegava e fazia várias maquiagens nos caras. 7 da manhã eu lá, com uma sombra rosa na cara. Era assim. Aí o povo falava que eu... Tinha gente que falava que eu era feia. E meus amigos viados falavam que eu parecia uma boneca. Com a mesma maquiagem. Eu preferia acreditar nos meus amigos viados, entendeu? E os hétero top fazia bullying falando que eu era feia. Porque no primeiro dia de aula eles quiseram... O menino principal lá dos hétero top veio pedir pra namorar comigo. Eu falei, não. Aí ele não aceitou. Sabe aquele rolê, tipo, do cara chegar e falar, nossa, bora namorar? Aí você fala, não. Aí ele, feia. Foi isso. E aí o resto do ano, um garoto ficava falando que eu era feia. E juntava com os amigos dele pra falar que eu era feia. Eu ficava, garoto, eu tenho espelho. Duh. É sempre assim. Um dia as meninas foram pra diretora porque estavam com roupas curtas e rasgadas, passou na Globo. Mentira. Passada. A cara de palhaço, 6 da manhã. Era eu. Era eu. E aí, feia, fonte, receberam não. E eu era muito, gente, eu era, nossa, sabe aquela adolescente que se acha melhor que os outros? Eu era assim, gente, eu era muito escrota. E aí, então assim, né, merecia um pouco tomar na cara. Aí, quando eu recusava pedido de namoro, eles ficavam putos de raiva. Nunca mais olhavam na minha cara. Fases. Eu era assim, entendeu? Eu era assim, eu era tipo assim... Eu fazia várias coisas tontas. Tipo, teve aquela vez que eu contei pra vocês que um menino, ele também gostava de mim, da minha sala. Era Kevin o nome dele. Oi, Kevin. E aí, tinha um jeito muito estranho de agir com o fato dele gostar de mim, que era fazer bullying. E uma das coisas que ele fez, uma vez, foi botar giz na minha cadeira. E aí eu sentei em cima do giz. Aí eu, num belo impulso, fui correndo assim pro vídeo e falei, por que você fez isso? Aí ele começou a rir da minha cara. Nisso eu só fiz assim, ó, pá! Dei um tapão na cara dele. E foi um tapão, gente, de novela, que eu fiz assim, ó, pá! E o menino ficou assim. E aí na hora eu fiz, e fui pro banheiro. Eu fiz igual o Will Smith. Aquela foi a segunda vez na minha vida que eu bati em alguém, gente. A primeira vez que eu bati em alguém foi uma amiga minha também. O dela era Tayla. Oi, Tayla. Que a Tayla, como uma boa garotinha... Criança não sabe lidar com sentimento, né? Tô parando pra pensar agora. Gostava de mim também. Só que ela ficava me enchendo o saco. Ela ficava me enchendo o saco porque ela gostava de mim, entendeu? Ela ficava me perseguindo, e ela ficava, tipo, me zoando e falando besteira, e eu não sei o que ela fazia exatamente. Eu sei que teve um dia que eu fiquei puta, o que eu fiz? Dei um tapão na cara dela. Tá, ela nunca mais falou comigo. Mas nisso, a gente era criança, tinha uns 11 anos de idade. O que você fez com seu cabelo, Pablo? Você tá parecendo Você tá parecendo Neymar. Lembra quando ele tinha aquele cabelo assim? Mano, não me assusta. Não mexe mais. Tá ótimo. Atrás, tá bom? Tá ótimo. Tá no mesmo Tá movimento. ótimo. Tá ótimo, porra! Não corta mais nem um milímetro. Gente do céu, o menino tá parecendo o Neymar. O Neymar em 2012. Tá em cima agora. Não! Pablo, para! Não corta, sério! Não corta! Ah, gente, ele tá secando o cabelo dele, gente. Tava tão bonito, cara. Sabe, tava uma vibe K-popper, assim, meio BTS. Agora ele tá parecendo um jogador de futebol que não sabe cortar cabelo. Moicano exato. Raspa, Pablo, raspa tudo. Você vai cortar em cima, aproveita e raspa, sabe? Mostra, ele não vai querer mostrar, ele vai mostrar na live dele. O garoto tinha que tá fazendo live, ele tá raspando o cabelo agora. Mas né? Ai, enfim, gente, voltando na história aqui. Enfim, gente, é isso. Essas foram os momentos que eu bati nas pessoas quando era criança. Fora isso, nunca mais bati em ninguém. E foi só por impulso, assim, porque eu tava com raiva. Não foi
porque eu era uma pessoa que batia nos outros. Aí, perdeu o bebê na escola? Infelizmente, sim. Infelizmente, sim. Perdeu o bebê na escola? Agora só tapa na gostosa. Você não perdeu o bebê no Hop Harry, não? Não! Fiquei sabendo. Eu nunca fui no Hop Harry. Pablo Invent, nunca nem fui no Hop Harry na minha vida. Play Center, então. Play Center, falecido. Não foi ali não, foi na escola. Na feira de ciências da escola. Perdi véia, eu já tinha tipo 14 pra 15 anos. Olha como a cabeça das pessoas são, né, galera? Você está condicionado a achar que você perdeu o seu bebê com um cara, porque na sua cabeça garotas não contam. Se for pensar dessa forma, foi com 13 anos, na verdade, com uma amiga minha. Militei. Tá ouvindo? Tabu quebrou. Tabu? Quebrou. Tá ouvindo? Pois é. Foi isso, gente. A história do meu bebê é muito cringe. Do meu bebê com esse garoto. Foi cringe porque foi numa feira da escola. E aí esse menino apareceu e, gente, olha isso. Eu lembro que... Eu não sei, eu e uma amiga achamos o garoto bonito. E aí o garoto veio falar que gostou de mim. Aí a gente foi pra trás da escola e deu um beijinho nojento. Os dois usavam aparelho. Ai, que nojo. E tava chovendo. Foi desse jeito. E depois eu fiquei sabendo que a minha amiga que achou ele bonito, basicamente talariquei ela, né, acho. Porque ela que queria, entendeu? O garoto. Eu só fui por pressão mesmo, que eu fiquei, nossa, nunca beijei um cara, né? Vamos lá. Pera, foi beijo duplo? Não, como assim beijo duplo? Não. Foi isso. Aí depois desse menino nunca mais beijei ninguém na minha vida. Porque eu ficava, não, mó trabalho, sabe? Negócio nojento. Aí eu fiquei, sei lá, uns anos sem beijar ninguém. Aí teve um ano que eu beijei umas 3 pessoas porque eu quis beijar alguém. E aí eu me arrependo de todas elas. Não beijem, beijar nojento. Mas beijo normal é duplo. Ah, entendi, Thunder. Eu não sabia. Enfim, gente, por que eu contei tudo isso? Não era isso que eu ia falar do filme. Voltando pro filme. Eu era boa nas aulas, só que eu faltava na escola. O que aconteceu? Os professores quiseram me deixar de recuperação. Só eu fiquei de recuperação. Tinha uma galera, esses caras que eu falei, os moleques que ficavam me chamando de feia, porque eu não quis ficar com um amiguinho deles. Eles passaram de ano sem recuperação e eles tiravam a nota baixa. Pior que eu. Aí eu achei injustiça. Eu fiquei, gente, que complô é esse? Como que eles passam de ano, tirando nota ruim, e eu fico de recuperação? Só porque eu faltei, sei lá, umas 100 vezes durante o ano, sendo que o ano tem, sei lá, 150 aulas. Poxa! Aí eu fiquei puta. Aí o que eu fiz? Bati na professora? Não, gente, pelo amor de Deus. Não façam isso, meu Deus. O que eu fiz? Chorei. Cheguei na sala assim, professora, eu falei, por que eu tô de recuperação? Ela, que você faltou. Quais são as minhas aulas? Mas e as minhas notas tão boas? Ela, mas você faltou. Mas por que só tem eu de recuperação se tinha um monte de fulano que não faltou, mas tinha nota ruim? Aí ela, porque você faltou. Aí eu, não é justo! Eu me esforço! E aí eu comecei a chorar. Aí a professora ficou assustada. Aí ela ficou assim, meu Deus, ela ficou assim, sabe? Aí eu, não é justo, porque eu estudo. Gente, olha que mentirosa. Eu estudo, eu me esforço pra tirar nota boa. E eu não venho pra escola porque eu fico em casa ajudando minha mãe. Mentira, eu tava dormindo. Aí eu, por isso que eu não venho. Mas eu me esforço pra conseguir passar de ano e vocês me dão recuperação. Não é justo. Aí a professora... E eu ia ter que ir pra recuperação até dia 28 de dezembro. Que porcaria era essa? Só tinha eu, gente. Da sala de 30 alunos, só tinha eu de recuperação. Aí ela falou com os professores. A cara da professora assistindo a live hoje. Aí ela falou com os outros professores. E aí eles resolveram que, em vez de eu ir pra um monte de aula de recuperação, até porque era melhor pra eles, né? Que eles iam ter que ir pra escola também pra dar aula só pra mim. Sabe, que burrice foi essa que eles fizeram? De colocar só eu de recuperação. Eles iam ter que sair da casa deles e ir lá pra escola dar aula de recuperação só pra mim. Eles acharam que eles estavam me ferrando, pois eles se ferraram também. Sabe? Não faz sentido nenhum.
Sabe, se tivesse colocado mais gente, porque essa escola que eu estudava, eles tiravam o povo, ninguém ficava de recuperação, todo mundo passava direto, mesmo tirando nota baixa, só porque os professores não queriam ter que dar aula de recuperação. Mas eles quiseram dar pra mim, enfim, aí eles falaram pra eu assistir um filme e entregar um trabalho sobre esse filme e pronto, aquela seria minha recuperação. Que filme que era? Adivinhem. A burrice foi deles de colocar em recuperação. É mole? Não é, poxa. Que isso, gente? Já sabe. Que burrice me colocar em recuperação. Me deixa passar. Foi esse filme que a professora mandou eu assistir. Quem que escolheu o filme? A professora de português, né? Que ela era uma hipster. Hoje em dia acho que não fala mais essa palavra, né? Mas na época eu falava hipster. Ela era uma hipster feminista, entendeu? Eu acho que ela me odiava muito, aquela professora. Eu realmente não sei por que ela me odiava tanto, porque eu não era, tipo, bagunceira, eu não dava trabalho nenhum. E era engraçado porque eu era amiga da Monique, né, que eu já falei pra vocês, a ladra de canetas Stabilo, e ela amava a Monique, e ela odiava. Ela vivia fazendo, tipo, piadinha, sabe, comigo, vivia falando da minha maquiagem como se minha maquiagem estivesse feia, e falando que eu tinha que tirar, que eu não tinha que usar aquilo na escola, e nananã. E aí eu ficava, tipo, eu gosto da minha arte. Eu gosto. Eu acho que o que tava ela é que ela pegava no meu pé e eu não... Sei lá, meio que eu não me abalava com as coisas que ela falava. Eu não sei se era por isso. Mas, gente, ela me odiava. Aí ela mandou eu assistir A Pele que Habito, né? Pra me traumatizar mais um pouco. Monique e seus privilégios. A Monique aqui ficava mostrando a bunda. Que isso, não? Minha professora de português não gostava de mim também, mas eu acho que é porque eu era ruim na matéria. Cara, eu nem era ruim, eu sempre fui boa em português, nem eu sei como, porque hoje em dia eu não sei nem usar S e C. Eu não sei qual dos dois que eu... Mas eu era boa em português por um milagre aí do destino. Gente, esse filme é, tipo, muito traumático, principalmente pra quem não tem um senso bom. Como assim um senso bom? Parece mais um tipo de filme pra estudantes de psicologia e área e afins. Nossa, pra mim só é surtado esse filme. Nem eu dou trabalho nenhum. Antes, quando eu entrava em escola nova, eu ia mal no início, depois eu ia muito bem. Eu odiava todos os professores. Eu também. Não odiava meus professores, mas não tinha nenhuma relação. Eu não era a aluna que fica amiga de professor, não. Eu era muito na minha, eu não era amiga de ninguém. Nem do professor, nem dos alunos. Mentira, eu tinha minhas amigas otaka. Né, que depois descobri que a Monique era otaka. Eu não falava nada, mas ela era. Daí tinha a Monique, a Kemi, que as duas eram otaka, provavelmente. E emos também, elas eram emos. E tinha a minha amiga Luana, que ela era gótica. E ela acreditava em coisas de teoria da conspiração. A gente era um grupo peculiar. E aí eu era lá, tipo, toda, sei lá, garota fada, com as minhas maquiagens coloridas. E minhas amigas tudo trevosa, gótica. Como que a gente ficou amiga, não sei. Acho que as excluídas não se juntaram. Continuando a história do filme ruim, que a professora que me odeia mandou eu assistir. Hoje eu sei que aquilo era um castigo que ela tava me dando. Era um castigo, mas você também era emo? Não era emo, não. Não era. Gótica, fada e crente, o grupo top. Eu vi o filme que a professora mandou eu ver. O que vocês acham? Qual era o filme? A Pele que Habito. Outra coisa, é um filme de 2 horas. Ela realmente me odiava. Porque era um filme de 2 horas só de coisa estranha acontecendo. Na hora que eu vi o trailer do filme, eu falei, nossa, não vou assistir não. Porque eu não sou otária de assistir sem ver trailer e sem ver sinopse. Aí eu fui ver. Quando eu vi, eu falei, Deus me defenderá e não vou ver. Aí o que eu fiz? Pesquisei um resumo do filme no Google, Ctrl+C, Ctrl+V, entreguei pra ela e tirei 10. Eu não me dei o trabalho de fazer uma releitura. Eu só fiz um Ctrl+C, Ctrl+V de tão interessada que eu tava. Pois ela me deu um 10. E eu fingi que eu vi o filme. Eu não vi o filme. Não vi. Quando que eu fui ver esse filme? Ontem. Ontem. Eu fiz isso também. Ai, gente, pelo amor de Deus, sabe? Resumo tá aí pra isso, entendeu? E olha que ela se dedicava na matéria. Eu não me dedicava não, gente. Eu era uma aluna não dedicada. É porque que acontece, né? Eu nunca me encaixei na escola e nunca dei certo na escola. Tipo, pra mim a escola era uma tortura. Tipo, eu era muito ansiosa para o dia que a escola acabasse na minha vida.
Cadê a caixinha? Tá aqui. Eu era muito ansiosa pro dia que eu nunca mais ia ter que ir pra escola. E aí, eu via as pessoas, assim, tipo... Eu tenho, tipo, irmãos mais velhos. Eu via meus irmãos mais velhos que não estavam mais na escola. E como a vida deles, basicamente, não... A escola não serviu pra nada. Não é que não serve pra nada, gente, mas não... Não. E assim, meus irmãos, por exemplo, eles eram super nerdola. Eles tiravam nota muito boa. E inclusive, eu vivia sendo comparada com eles. Porque eu era a única que não tirava nota boa naquela casa. O que acontece? Acontece que, assim, sem querer expor, né, meus irmãos e falar mal deles, só eu dei certo. Do que adianta? O que adianta saber fazer conta de matemática? Tá? Eu amo meus irmãos. Irmãos, eu amo vocês, viu? Mas, o que adiantou vocês saberem fazer conta de matemática? Nada, gatas. Eu não sei nem ler número. Sei nem ler esses números aqui. Uma leve dislexia, talvez. Mas assim, tô aqui. Farpas. Gente, é claro. Você passa a vida inteira sendo comparada com seus irmãos. Aí quando cresce e você se dá melhor que seus irmãos, o que você faz? Joga na cara deles. Gente, é uma rivalidade saudável entre irmãos. Saudável. Ai, gente, mas eu tinha dificuldade real, sabe, com matemática. Eu nunca fui boa, não, sabe? Quer dizer, se eu quisesse ser boa, eu poderia ser. Mas eu não queria. Não siga o meu exemplo, tá? Não tô falando que eu sou um ótimo exemplo, nem nada. Mas eu tô falando a real, gente. Essa é a realidade. Não era uma aluna exemplar, entendeu? E isso não afetou o rumo da minha vida adulta, tipo, se eu ia ser uma pessoa de sucesso ou não. Mas é óbvio que é importante, sim, você estudar. Tem outras coisas que eu aprendi na escola, por exemplo, que eu acho que afetaram pra caramba, assim, quem eu me tornei, sabe? Tipo, por isso que eu gostava muito das áreas de humanas. Eu tinha uma aula que era... Ai, eu esqueci o nome. Era tipo de ciências sociais, essa aula que eu tinha, que era uma psicóloga, que ela ia lá e dava aula. Depois de um tempo, infelizmente, a escola que eu estudava tirou essa aula da grade. E essa professora, mas a gente tinha essa aula que era muito boa. E daí essa professora ensinava coisas da vida. Não era sociologia. Era literalmente ciências humanas, o nome da aula. Só que a gente tinha separado sociologia e filosofia. Tinha separado, entendeu? Não era ensino religioso, não. Pelo amor de Deus, que é isso, Gabs? Era coisa da vida. Ela ensinava sobre, por exemplo... Sério. Sobre você se proteger, tipo, sobre as doenças que a gente podia pegar, sobre como que era, por exemplo, a vida de uma adolescente que engravidava. Isso começou a ensinar sobre isso quando a gente já tava mais, tipo, no ensino médio, né? Mas no ensino fundamental a gente aprendia coisas sobre a vida mesmo. Coisas sobre a vida, tipo, era meio que uma conversa que a gente tinha com uma psicóloga sobre sentimentos, sobre fases da vida, assim, que as pessoas vivem. Era um negócio assim, essa aula. E aí, geralmente, a aula era levada de acordo com a idade dos alunos. Então, por exemplo, quando a gente entrou no ensino médio, que começou a estudar, que, obviamente, adolescente já começa... querer ter uma vida, por exemplo, sexualmente ativa, aí a gente começou a aprender sobre essas coisas, entendeu? Sobre como se proteger, sobre como fazer as coisas tudo, entendeu? E é isso, daí ela falava pra gente conversar com os nossos pais e tal, se não pudesse conversar com os pais, conversasse com ela, mas era muito bom. Aí, enfim, então eu aprendi muita coisa boa nessa matéria, eu aprendi muita coisa boa nas aulas de filosofia, foi ali que eu aprendi a ser uma desgraçada que pergunta o porquê de tudo, entendeu? Que não aceita nada, uma teimosa do caralho, enfim... Filosofia, sociologia, tipo, pra mim foram as que mais me ensinou. História também, aprendi muita história. Eu acho que essas matérias são, tipo, muito importantes pra formar seu caráter também, sabe? Mas, fora isso... Eu adorava história. Cara, eu não adorava história, mas eu adorava algumas matérias de história. Tipo, algumas coisas que a gente estudava, eu gostava. Só que a minha professora de história, ela mandava a gente fazer um negócio que ela chamava de fechamento, era fichamento, sei lá. Que era basicamente todo final de capítulo a gente tinha que fazer um textão. Não era final de capítulo, era toda aula. Toda aula a gente tinha que fazer um textão sobre a aula. Então, obrigatoriamente, você acabava aprendendo. Mas, como eu gostava, tipo, de escrever na escola, acabava que eu gostava de fazer isso, entendeu? Mas só isso, gente. Fora isso, não me influenciou na minha vida adulta eu ser ruim em matemática.
A única matéria que eu gostava era artes. Aí eu gostava de artes também, só que depois que a gente foi pro ensino... Eu gostava mais da prática da artes do que da teoria. Só que depois que a gente foi pro ensino médio, não tinha mais teoria. A gente começou a ter aula de, tipo, história da arte, umas coisas assim. E daí eu já ficava... Tô falando sobre isso e eu aqui fazendo meu TCC. E arrependida. Arrependida por quê? Enfim, gente, esse foi meu momento, entendeu? Então, é isso. Eu não sou um ótimo exemplo. Eu recomendo que vocês estudem, sim. Até porque faz bem pra cabeça estudar, sabe? Faz bem pra cabeça. Mas eu não era uma boa aluna, não. Eu não era um exemplo de aluna, sabe? Eu tava ali. Se você não consegue ser bom na escola, ou em qualquer coisa que você estude, não se sinta um lixo por causa disso, sabe? Porque isso não vai definir o seu futuro. Tipo, não vai definir o quanto você vai ser uma pessoa que se dá bem nas coisas ou não. Sabe? Agora vamos falar do filme. O que aconteceu, gente? Não assisti o filme naquela época na escola. Resolvi assistir o filme depois de adulta. Eu assisti metade, desisti de continuar porque eu fiquei assustada. Pro preço que custa uma melancia no Japão, foi barato. Geralmente é muito mais caro. Geralmente você vai pagar uns $5 só nessa partezinha de uma melancia. Eu paguei 2. Eu vou contar pra vocês a sinopse do filme e eu vou dar spoilers. Então quem não quer ouvir os spoilers, multa a live. Mas quem não tem intenção de assistir o filme, ou você que talvez até gostaria de assistir, mas não sei, vou te poupar de assistir, porque eu vou te contar o que é esse filme. Aí eu poupo você de ver esse trauma. Contando a história de um cara, um cientista, sei lá, um médico. O cara, ele é médico, só que ele também é cientista, sei lá. Ele tá desenvolvendo uma pele humana, que você pode vestir. E daí essa pele vai fazer basicamente você meio que ser imortal, porque você não vai se machucar, entendeu? Tipo, se tacarem fogo em você, você não vai se queimar. Se alguém te der um tiro, você não vai machucar. Deu. Vai ser a prova de tudo essa pele. É a roupa dos incríveis que ele tava fazendo. Médico pesquisador. Talvez era isso o nome. O início já é ruim. Vai ficar pior. Vai ficar pior. Aí o que acontece? Vai mostrando lá, e é muito parado também o filme, gente. Então, se você... Eu não gosto de filme que é muito parado e que tem um monte de cena... As cenas de ação são cenas bizarras. Eu não gosto de filme assim, que nem Midsommar. Eu sempre uso Midsommar como um exemplo. Só que esse filme pra mim ainda é pior que Midsommar. Não sei. Eu não sei qual que é pior. Mas eu acho que esse é pior que Midsommar. Acho que é pior. É pior, tá. O médico é o Antônio Bandeiras. Sim, o filme é espanhol. Depois que mostra isso, vai mostrar uma cena onde você percebe que o cara, ele tem uma cobaia onde ele faz esses testes pra ver se essa pele tá funcionando. E essa cobaia é uma mulher que aparentemente ele raptou ela. E daí tem várias cenas que ela tá, tipo, dormindo numa estufa, assim, meio que nua, e ele tá olhando pra ela, assim, dormir. E é uma cena muito estranha. É uma cena muito creepy. É uma cena que você fica... Dá um incômodo, sabe? E aí, além de ter esse cara na casa, ele também tinha uma empregada que ajudava ele com as coisas. A empregada sabia dessa mulher que ele tinha raptado pra fazer as coisas lá. E, tipo, também mostra várias cenas dessa mulher, tipo, meio que fazendo yoga. Tem várias cenas de nudez, que ela tá nua e ele tá, tipo, aplicando coisas no corpo dela, sei lá o que que é. Tem várias cenas assim. E aí você fica, tipo, tentando entender o que que tá rolando nesse filme. Beleza. Tem um momento do filme que um cara invade a casa dele. Ele não tava em casa nesse momento. Um cara vestido de tigre invade a casa dele. E aí... não dá pra ser um cara normal, ele tá vestido de tigre. E aí esse cara vestido de tigre vai falar com a empregada dele. E ali você percebe que ele era filho da empregada. Ele fala, ai mãe, porque eu tô sendo foragido. Ele era envolvido com coisa de crime, daí ele tava foragido, a polícia tava procurando ele. E aí, como ele sabia que a mãe dele trabalhava pra um médico que também era cirurgião plástico, ele queria que o patrão da mãe dele, né, que é o Antônio Bandeiras, que tá fazendo a pele lá e que raptou a mulher pra ser cobaia, o filho da empregada queria que ele fizesse uma cirurgia, entendeu? O patrão da mãe dele. Deu pra entender? É confuso esse filme mesmo, gatos. É confuso. Tem um médico, vou explicar de novo. Tem um médico, que é o personagem principal, que tá fazendo todos os testes, que raptou a mulher lá pra ser cobaia dele. Esse médico tem uma empregada. O filho da empregada entra na casa do médico, quando ele não tava lá, e começa a falar pra empregada, que é a mãe dele, eu quero que o seu patrão, que é o médico, faça uma cirurgia na minha cara.
enfim, a polícia parar de ir atrás dele, né? Pra ele ficar com a cara diferente. Beleza, a mãe do cara vira e fala pra ele, olha, se você for conversar com o meu chefe, provavelmente meu chefe não vai querer te ajudar, não. Ele vai te matar. Entendeu, meu filho? E aí o filho da mulher fica, não, mas porque eu preciso da minha cirurgia, né? E aí você já fica meio que entendendo que provavelmente o filho da empregada fez alguma coisa contra o patrão da empregada. Porque, né, ela fala que o patrão dela ia querer matar o filho dela se visse ele lá. E você fica assim, o que será que aconteceu? Nisso, o filho da empregada vê o telão, né? A mulher que foi raptada, eles têm vários telões onde eles ficam vigiando ela lá no cativeiro que ela tá, que é dentro da casa do médico. E aí o filho da empregada vê um telão e vê a mulher ali no telão. E aí vem a cena mais bizarra. Nesse momento, o filho da empregada vê que tem uma mulher ali num cativeiro, né? Ele vê a tela lá, né? A TV onde eles ficam vigiando ela pelas câmeras de segurança. E aí, nisso que ele vê ela, é uma cena estranha, que ele só chega assim, ele vê a mulher, aí ele chega perto da tela assim, começa a lamber. Ele começa a lamber a TV. Ele tá com fome. Como? Ele começa a lamber e dá um zoom assim na cara dele, assim, lambendo a TV, igual um cachorro. Sei lá, gente. Sabe aqueles vídeos que tem no YouTube que é um vidro assim e é um cachorrinho lambendo o vidro? Era assim o cara, só que não era fofo, era só nojento mesmo. E aí ele começa, essa mulher é familiar. E aí a mãe dele, né, a empregada, vira e fala, você tem que ir embora, vai embora, não sei o que. Ele, não mãe, deixa eu falar com essa mulher, porque eu conheço ela, eu tenho certeza que eu conheço ela, não sei o que. E aí, enfim, ele basicamente do nada amarra a mãe dele numa cadeira e prende a boca dela com um bagulho lá. E ele acha a chave do porão lá do cativeiro que a mulher tá. E ele vai lá pro cativeiro pra falar com a mulher. Só que em vez de falar com a mulher, o que ele faz, gente? O que ele faz? Mais uma cena bizarra, porque esse filme só sabe fazer isso, né? Aparentemente. Ele vai... E-S-T-R-U-P-A. É assim que escreve? Isso aí. Eu era bom em português, hein? Soletrando. E aí é a cena mais bizarra do mundo, que ele começa a forçar o negócio com a mulher e ao mesmo tempo ele tá conversando com ela e falando várias coisas como se conhecesse ela, e daí ela tá tipo assim, what the fuck, cara, eu não te conheço. Só que ela começa a fingir que sabe do que ele tá falando pra ele largar ela e ela poder fugir do cativeiro, já que a porta estava aberta. E aí o Antônio Bandeiros, que é um médico, ele chega na casa dele, ele vê tudo que tá acontecendo e ele basicamente pei o cara. E é isso que acontece nessa cena. É isso que acontece nessa cena estranhíssima. E aí acontece um flashback de um momento que essa mulher tá conversando com a empregada da casa. E aí a empregada da casa tá contando pra essa mulher que tá lá, que foi raptada, o nome dela acho que é Marta, alguma coisa assim, a mulher que foi raptada. E aí a empregada da casa tá sentada num jardim conversando com a Marta, né, a mulher que tava no cativeiro, contando sobre a vida do médico, né, do patrão dela que sequestrou a Marta. E aí, nisso que ele começa a contar, ela começa a contar da esposa do cara, porque parece que essa mulher que ele raptou, ela parecia com a esposa dele. O rosto dela era igual da esposa dele. E aí ela conta que a esposa dele sofreu, a empregada, né, contando pra mulher raptada, que a esposa do médico sofreu um acidente de carro, só que ela sobreviveu, mas teve o corpo todo queimado. Aí você já entende por que ele quer desenvolver essa pele aí que não vai deixar você se queimar e nem se machucar, né? Aí, ele conseguiu salvar a esposa dele, basicamente ela não faleceu, mas ela ficou toda queimada. E aí, vem mais uma cena bizarra, que é uma cena que a esposa, ele tinha uma filha, esse cara. A esposa tá indo pra janela, porque a filha dela tava... meu Deus, não tô conseguindo explicar. A esposa do cara estava no quarto deles. E a filha dele estava brincando no jardim e cantando. E aí a mulher levanta da cama e vai lá olhar a menina no jardim. Nisso, ela acaba vendo o reflexo dela na janela, no vidro da janela. Ela ainda não tinha se visto como que ela ficou depois de ficar queimada. O que a mulher faz? Ri. Não. Tirou uma selfie. Gente, ela se jogou da janela na frente da filha dela. E daí você já fica sabendo que a esposa do cara, né, foi com Deus.
E a filha, tipo, fica traumatizada e vai parar numa instituição psiquiátrica. Aí, passa-se os anos ali, né, do flashback e tudo, e a véia tá lá. Isso é o flashback da véia, da empregada, contando a história da vida do cara, né? Aí ela pula pra um momento onde a menina já tá crescida e ela já tinha conseguido sair da instituição psiquiátrica e o pai dela levou ela pra uma festa pra, tipo, ela interagir com os seres humanos e, sei lá, aprender a socializar. Aí o que acontece? Mais cenas bizarras. Nessa festa, a filha do cara conhece um menino lá na festa. E aí eles vão pro jardim conversar. E daí o menino que ela conheceu faz o que com ela? T-R-U. Ih, escrevi errado. Mas vocês entenderam, gente. Mano, o cara faz... É mais uma cena disso no filme. Mas que preguiça. Que diretor preguiçoso. Eu odeio esses filmes. Que fica botando essas cenas aí. Cena de nudez feminina, especificamente. Cena de mulher sofrendo coisas como estas que eu tô falando. Pra chocar a audiência. Tipo assim, por quê? Essa preguiça. É preguiça de fazer um roteiro bom. Você tem que fazer umas coisas escrota pra caralho com as mulheres pra chocar a audiência. Ah, toma, sabe? Pelo amor de Deus. Isso, né? O cara faz isso com a filha do médico, né? Aí o médico percebe que a filha dele sumiu no meio daquela festa e começa a procurar a menina. Daí ele vai, acha a menina caída lá no meio de uns matos e ele vê o cara, né, que tava com ela, tipo, fugindo, assim, de moto. E aí, a menina não tava, tipo... Ela tinha desmaiado, né? Aí o pai dela vai lá, tenta acordar ela e tal, e aí ela tem uma maior crise e ela confunde as coisas na cabeça dela. E aí ela acha que quem fez aquilo com ela foi o pai dela. E não o cara, entendeu? Que ela conheceu na festa. Daí ela vai parar de novo numa clínica psiquiátrica. E aí ela... Entendeu? Vai lá morar com a mãe dela, entendeu? Onde quer que a mãe dela esteja. E aí você fica assim, mas que porra que é essa? Quem escreveu esse filme? Que filme bosta, forçado. Mano, nossa... Fico angustiada só de lembrar, na moral, filme podre. E a minha professora tinha mandado eu assistir isso quando eu era criança, tipo, adolescente, pré-adolescente. Fala se minha professora não me odiava, fala. Ainda bem que eu não assisti, eu ia ficar super, sabe, traumatizada. Se não me engano, esse filme é pra maior de 18, eu não era maior de 18 não, carai. Surtada, professora, fala aí. Fala aí. Assiste o Teletubbies. Nossa, véi. Aí, nisso, o pai da menina, né, em vez dele ficar, tipo, sei lá, o jeito que ele lida quando ele vê o que aconteceu, que ele perdeu a esposa e a filha e tal, é que ele vai atrás do cara que fez aquilo com a filha dele. Ele vai atrás do cara e ele sequestra esse cara. E aí ele começa, tipo, a torturar o cara, enfim, tal, né? E como se não fosse o suficiente tudo que ele fez ali, né, com o cara, ele resolve fazer uma cirurgia no cara. Que eu não sei como é o nome direito dessa cirurgia, então talvez eu vá falar errado. Mas ele faz uma cirurgia de mudança de homem pra mulher. E transforma o corpo do cara no corpo de uma mulher. E como se não fosse estranho o suficiente ele ter feito isso com o cara que fez com a filha dele, ele ainda faz uma cirurgia facial no cara e transforma o rosto do cara pra ser parecido com o rosto da falecida esposa dele. E aí você percebe que aquela mulher do início do filme, aquela mulher que ele sequestrou pra ser cobaia dele, na verdade é o homem que a filha dele, e ele sequestrou esse homem, transformou este homem em uma mulher, na real é a esposa, porque ele fez a cara do homem ficar igual à cara da esposa falecida. Que filme horrível. Gente, que porcaria é essa? Eu juro. De quem que foi essa ideia? Não é possível. Não é possível. O cara que fez esse filme é um gênio, só que maluco. É isso. Por que ele é um gênio, gente? Alguém me explica que esse filme é bizarro. Esse filme é estranho. Gênio, caralho, tá louco? É. E aí, vocês acham que acabou? Não acabou. Tem mais bizarrice nesse filme. O que acontece? Nisso que você descobre que aquela mulher no início do filme que foi raptada, na verdade,
é o agressor da filha dele, as coisas ficam ainda mais estranhas. Porque tem várias cenas aonde, vou chamar de Marta, né? Vou continuar falando com mulher porque eu não lembro o nome do homem. Mas enfim, a mulher sequestrada, acho que é Marta o nome, é alguma coisa com M. Alguma coisa com M, ao longo do filme, ela várias vezes tenta seduzir o médico. E como o rosto dela é igual ao rosto... É Maria o nome? Tá, Maria. Como o rosto da Maria é igual ao rosto da esposa do médico, né? Porque ele fez ser igual, porque ele é um creep do caralho. Ele fica meio seduzido por ela. E aí isso fica extremamente, muito mais estranho quando você descobre que, na verdade, a Maria é o homem que provocou, basicamente, o suicídio da filha dele, porque é o homem que agrediu a filha do médico, sabe? Gente, olha isso, que é confuso. É o plot mais confuso, bizarro que eu já vi na minha vida. E aí, como eu falei, esse flashback todo aconteceu porque era uma cena da Maria, né, no jardim, conversando com a empregada. A empregada que tava contando todas essas histórias, a empregada do médico, né, tava contando todas essas histórias pra Maria, né, que é a mulher sequestrada, que na verdade é um homem que estuprou a filha do médico, enfim. Nisso, a mulher, a empregada fala, por isso que todo mundo acha você tão parecida com a esposa dele, porque realmente o seu rosto é igual ao rosto da esposa dele. E aí a Maria fica assim, ai, nossa, e ela quer saber mais da história do cara. E aí a empregada fala que, na verdade, tem mais plot. A empregada conta pra Maria que, na verdade, ela é mãe, a empregada é mãe do médico, porque ela sempre trabalhou pra família, né, daquele médico, e o pai dele tinha um caso com a empregada, e aí nasceu ele. Só que ninguém nunca ficou sabendo que ele, né, o Antônio Bandeiras, né, o médico, era o filho da empregada, e ela continuou trabalhando pro Antônio Bandeiras, tipo, pra família dele e pra ele. Ou seja, o cara que entrou vestido de tigre lá no início do filme, e que lambeu a tela lá, quando viu a Maria e tudo mais. Aquele cara, que era filho da empregada, é irmão do médico, que é o Antônio Bandeiras. Eles eram irmãos. E nenhum dos dois sabia, eles não sabiam que eles eram irmãos. E o Antônio Bandeiras, tipo, pei ele, né, quando vê ele em cima da Maria. Não acabou, tem mais plot. Nisso também, a empregada conta pra Maria que o filho dela, né, o filho que era bandido e tal, que perdeu a vida nas mãos do Antônio Bandeiras, o filho dela reconheceu o rosto, né, da Maria, que é a mulher sequestrada, porque parece com o da esposa do médico. E o filho dela tinha um caso com a esposa do médico. E quando a esposa do médico sofreu um acidente de carro, aonde ela ficou toda queimada, é porque ela estava fugindo com o filho da empregada, que é bandido. Deu pra compreender que o médico era corno, além de tudo? A esposa dele, a esposa do médico, tava fugindo com o filho da empregada, que era irmão do médico, porque o médico também é filho da empregada, só que eles não sabiam. E aí aconteceu o acidente, o irmão do médico, que é filho da empregada também, conseguiu fugir, e a esposa do médico ficou toda queimada e acabou se suicidando na frente da filha. Enfim, e esses foram os plots desse filme. E aí, depois de ouvir tudo isso, né, a empregada ter contado tudo isso pra Maria, que é a mulher sequestrada, mas que na verdade era um homem, né, a Maria vai e decide que ela vai, de fato, ter uma vida de mulher e homem com um médico. Só que vocês lembram que a Maria, na verdade, é um homem que forçadamente foi transformado em mulher por aquele médico maluco? E daí você já fica assim, quê? O quê? Como assim? Mas ele não era hétero? Como assim? Estocolmo, exatamente. Você já percebe que talvez é um Estocolmo ali, que é aquela síndrome que você se apaixona pela pessoa que te raptou, sei lá. Ela, enfim, fala isso, propõe isso pro médico, tipo, bora ser marido e mulher, e ele basicamente aceita. E aí, no final do filme, eles estão em uma cena onde eles vão fornicar, basicamente. Porém, como a Maria é uma mulher que não nasceu daquele jeito, né, tals, precisa de uma ajuda de uns bagulho lá. Aí a Maria fala, vou lá buscar os bagulho lá pra ajudar. Só que ao invés de buscar os bagulho lá, o que ela faz? Ela busca uma arma e pei no médico. E o filme acaba com ela voltando pra casa dela, né, ela tinha uma mãe, quando ela, no caso,
ele, porque é um cara, né? Foi transformado em mulher. Ele tinha uma mãe e ele estava desaparecido há anos já nesse período todo. E aí ele voltou pra falar pra mãe dele: mãe, voltei. Só que ele tá no corpo de uma mulher. E aí o filme acaba assim, com ele voltando pra casa dele, basicamente. E falando pra mãe dele: então, mãe, agora eu sou mulher, mas sou eu, seu filho. E a mãe dele. E aí acaba. E esse filme é doente. Esse filme é doente. Como que uma pessoa pensou nisso? A pessoa tava muito surtada nas dorgas, mano. Não é possível. Não é possível. Agora, pra que assistir isso até o final? E o filme tem, tipo, 2 horas. 2 horas de bizarrices. E eu odeio esses filmes onde a bizarrice envolve um monte de mulher se fudendo. Gente, que caralho é isso, sabe? Por que entretenimento tem que ser isso aí? Isso é bizarro. Roteiro preguiçoso do caralho. Tem tantas formas de fazer as mulheres se ferrar. Tem que se ferrar desse jeito que o filme faz? Problemático. Problemático. É que nem o filme. Como que era o nome, Pablo, daquele filme lá que a gente assistiu por último, que era das mulheres ruivas? Animais Noturnos. Quem lembra desse filme aí que eu contei pra vocês? Filme ruim também. Podre. Podre, podre. Se eu conto, parece que ele é bom. Mas na verdade ele é ruim. A mesma coisa se é a pele que habito. Se eu conto, é melhor do que assistindo. Completamente louca. Clássico. Vocês já assistiram Animais Noturnos? Pelo amor de Deus, esse filme é bizarro. E é a mesma coisa, assim, de tipo, ter várias cenas de várias dessas cenas, assim, violentas com mulher e mulher nua e nananã, tipo, e o plot é isso, tipo, as mulheres, sabe? E aí você fica... Quer dizer, isso não é o plot, isso é, tipo, as cenas que são feitas pra chocar, sabe? Mas é aquilo, né? Tem tanto jeito de você chocar. Poxa. É o melhor Casos de Família. Bela Vingança também. Prefiro ver Pônio. Eu também. Não vi nem Animais Noturnos. Quanto mais... Não vi nem Animais Diurnos, quanto mais Noturnos. Já viu Vivos? Os caras cometem canibalismo e não são presos. Não quero nem ver, gente. Você já assistiu Pelé? Quê? É mais da que isso. Você tem Netflix. Pelé? O filme do Pelé? É, entendi. Nossa, agora que eu entendi. É, realmente era melhor ver o filme do Pelé. Da próxima eu vou ver o filme do Pelé, gente. É isso. Chaves é melhor. É isso, gente. Gostaram? Mas olha só como eu sou legal, sabe? Eu contei pra vocês do filme ruim porque vocês não precisam assistir. Vocês já sabem que é ruim. Fica a reflexão. Será que a sua professora gostou do filme porque ela se identificou com ele? Não é Pelé, é Pelé.